Como nós vimos aí na reportagem, a alta no diesel não afeta apenas a categoria dos caminhoneiros, mas diversos setores da sociedade. Para comentar essa atual situação, a gente vai conversar agora via internet com o economista e professor universitário Hélio Alite. Boa tarde, professor. Como é que você está? Boa tarde, Jean Sgarbi, mas que saudade de vocês, desse estúdio lindo, na igualmente linda Avenida Ana Costa de Santos. Estou aqui à disposição para a gente conversar. Vamos embora. Vamos embora, professor. Seguinte, né? A gente já mostrou aí a reportagem falando sobre essa alta no diesel, esse problema em cadeia que traz para a sociedade. Mas, professor, primeiro eu queria perguntar com relação ao futuro. Os próximos meses, o que a gente ainda pode aguardar? Tem mais alta? É possível que ainda tenha mais alta, professor? Olha, a médio prazo as notícias não são boas, Jean, porque nós estamos vivendo duas pandemias agora, Jean. A primeira, infelizmente, é muito mortal, que é a Covid, que eu espero que esteja na sua reta de despedida. Nós logo nos livraremos da Covid. Mas estamos, Jean, vivendo a pandemia da especulação. Preços estratosféricos sem nenhum motivo que não seja o de gerar dividendos e lucros abusivos de corporações e setores, não somente da indústria, do comércio, da agricultura e da agropecuária, que estão tirando proveito da situação mundial. Não obstante a pandemia da Covid, não obstante 28 conflitos mundiais, guerras que eu estou falando, especialmente a guerra da Rússia com a Ucrânia, que mexeu com as estruturas de muitos mercados, mas está havendo uma especulação injustificada com relação aos preços das coisas. Isso está chegando na mesa das pessoas. Jean, normalmente eu saio de casa às 6h30 da manhã, eu procuro uma padaria e às vezes não tenho um lugar para sentar. Já fazem algumas semanas que eu tomo café numa padaria sozinho. E olha, amanhã provavelmente o meu posto vai ficar sozinho, porque eu estou pagando quase 40, quase 50 reais para tomar um bom café, um pão na chapa, um pão de queijo, um suco de laranja. Um suco de laranja está custando R$16, R$18 já. Está muito caro, né, professor? Agora sim, o que tem influenciado esses aumentos, professor? Porque é assim, aumento no combustível, aumento no preço dos alimentos. Claro que o preço dos alimentos aí pelo frete acaba aumentando por causa do combustível, mas no geral, professor, o senhor já falou que também é um pouco desse proveito da situação. Mas além disso, o que mais tem influenciado esses preços, professor? Porque é muito alto, né? Justamente, fica difícil a gente explicar, por exemplo, eu já tenho falado muito. Como é que a gente explica para o povo que 1 litro de óleo de soja está custando hoje R$12 e o litro da gasolina está custando R$7, quando para produzir a gasolina você tem muito mais complexidade, é muito mais oneroso. Então, continuo dizendo que estão se aproveitando dos preços, com os preços nas alturas se arrecada mais tributos, com o preço nas alturas tem o tal dos dividendos, né, dos investidores, os grupos que estão ganhando dinheiro, e porque quem está pagando a conta é a classe média, essa classe trabalhadora que está aí, porque quem é miserável, infelizmente, quem está dormindo debaixo das marquises, sequer tem a opção de escolher sobre botijão de gás, sobre o que vai comer, o que não vai comer, ele está vivendo numa penúria, e isso é muito lamentável. E quem tem muito dinheiro também está pouco se importando com a questão da carestia. Quer que a situação continue assim, né? Exatamente. Nós temos que tomar medidas urgentes. É injustificável a gente falar que... Hoje tem uma falácia no sentido de que a inflação é mundial. Olha, a inflação é mundial, a gente entende por quê. O café pode estar mais caro nos mercados europeus, porque, afinal de contas, eu não sei se a Alemanha não tem pé de café, nem a Holanda, nem a Bélgica, nem a Finlândia, nem a Rússia não tem pé de café. É natural que o café, a soja, sejam caros por lá, como a carne de boi, por exemplo. A Inglaterra não tem boi para abate para abastecer sua população, tampouco a Alemanha. Então, a gente não consegue entender como o Brasil, que é o maior exportador de tantas coisas, o preço acaba repercutindo alto aqui também. Porque essa inflação mundial acabou sendo transposta, ela acabou vindo importada para cá. O professor, isso é difícil. Qual seria uma saída, assim? Porque a gente fala muito, a situação realmente está muito difícil nos alimentos, no combustível, em tudo. Mas qual que seria, então, uma saída nesse momento? O que precisariam os governantes fazerem para a gente sair dessa situação? 2 caminhos. Primeiro, o que não foi feito. Aliás, o que deixou de ser feito, a questão de 10, 15 anos atrás em diante, até agora,
que são a manutenção dos estoques reguladores de alimentos. Hoje nós não temos estoques reguladores de alimentos que serviriam para equilibrar os preços do mercado interno. Houve alguma maldade no sentido de acabar com os estoques reguladores de um monte de itens, porque isso acabava derrubando os preços. E a ordem, meu Deus do céu, essa ordem perversa é de aumentar os preços pelos motivos que eu já te expus. A gente pode levar em consideração o que está acontecendo na Argentina. A Argentina proibiu a exportação de soja e de óleo de soja. Enfim, ela tomou uma medida que eu acho extremamente paliativa, extremamente perigosa, porém, ela atuou emergencialmente no que está acontecendo. Eu não estou vendo por parte do nosso governo, e não estou responsabilizando o político A ou B com relação a isso, mas são muito tímida o ataque ao que está acontecendo hoje, da especulação nos mercados da energia, do abastecimento de alimentos e de tantas coisas mais. O Brasil, o Jean e todos da Record, o Brasil está entre os 10 maiores produtores de petróleo do planeta. Ele não tinha esse posto, ele tomou esse posto, inclusive, da Venezuela. É difícil a gente explicar como a gente não consegue ter uma realidade pelo combustível. É difícil a gente explicar por que nós estamos pagando preços alinhados ao mercado mundial, quando a nossa renda não é do cidadão dos Emirados Árabes, nem do Reino Unido, meu Deus. Ou seja, nós precisamos entender que o ano eleitoral, a gente precisa separar a política e abordar e atacar e termos planos imediatos de médio e de longo prazo para consertar a nossa economia. Precisamos mexer nisso já, Jean. Já, porque está ficando muito sustentável. As pessoas estão racionando alimentos, as pessoas estão trocando de comprar marmitas na rua, fazendo almoço. Isso é prejudicial, porque tira empregos, acaba com o comércio das pessoas que tinham mercado, por conta de as pessoas dando jeito nas suas situações. A marmita, ela se tornou agora um gênero de primeira necessidade, porque é impossível você se alimentar na rua, é impossível você programar uma viagem, é impossível você fazer planos para o médio prazo. Mas nós precisamos de uma solução para o momento de agora, nós precisamos de soluções para a economia a médio e longo prazo para reconstruir esse país. Professor universitário e economista Hélio Alite. Professor, obrigado por mais uma aula, viu? Ok, forte abraço a todos aí. Tamo junto, Beijo professor. No coração. Bom final de semana. Uma ótima semana para o senhor também. Vamos seguir o balanço geral litoral, inclusive o poder de compra do brasileiro em um ano. Tudo isso, né? O aumento, a inflação já superou aí aquele reajuste anual do salário mínimo. Então você vê a situação que a gente está. Bom, olha, agora tem um recadinho para você.